Bom dia pessoal, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso vlog do pastor. Hoje é domingão e estamos nos arrumando aqui para ir lá para a igreja cultuar o nosso Deus. Hoje, como você sabe, já acompanha aqui o canal, o dia vai ser especial. A gente está com algumas visitas vindas diretamente da Rússia. Vou mostrar aqui para vocês, então bora lá para a igreja. Привет, это 22-й псалом, очень сильно помог моей жизни. Надеюсь, у вас тоже есть какие-то любимые стихи. Мы выбрали, нам всегда приятно слышать замечательные новости из таких стран, близких нам по духу. Em Betânia, hoje nós vamos ver dois corações. E aí pessoal, agora sim parando um pouquinho para falar com vocês, acabamos de ter o nosso culto aqui, vocês viram algumas imagens, deixa eu explicar o que está acontecendo. Você que chegou aqui agora, muito prazer, muito bem-vindo, né? Primeiramente, muito prazer, eu sou o pastor Caio César, eu sou ministro da Palavra de Deus e sou também professor lá na plataforma de cursos lá da Udemy. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais dos meus ministérios, saber um pouco mais do que eu tenho falado aqui na internet, dá uma olhada aqui no link da descrição, vai ser um prazer ter você aqui comigo cada vez mais. E se você acompanha aqui o meu canal, você já sabe que semana passada nós somos surpreendidos, eu fui surpreendido, né? Porque a gente faz parte de um movimento de uma igreja, né, que é internacional, e a gente está recebendo aqui em Brasília alguns irmãos que são lá da Rússia. E aí eles pediram nossa ajuda, eles são pessoas que trabalham no parlamento russo, né, estão vindo aqui para o Brasil por conta de um evento do BRICS que vai ter aqui agora. E aí eles estavam pedindo nossa ajuda para auxiliar de alguma maneira, ver se tinha voluntários na igreja que poderiam auxiliar nesse evento. E eu comecei a me conectar com essa galera, com esse pessoal. E aí eu fui conhecendo, semana passada eu fui lá no congresso, né? Tá tudo no vlog de semana passada. Se você não viu ainda, dá uma olhada aqui no canal. Mas aí eu fui lá no congresso, conversei com alguns deputados e tudo mais. E aí os BRICS, né, esse evento foi chegando cada vez mais perto, vai ser amanhã, segunda-feira, começa essa semana o evento dos BRICS, né? E aí esse irmão da Rússia, ele falou: Caio, eu queria ir para a igreja, eu vou levar só alguns amigos. E aí quando a gente vê, vai chegando 2, 3, 5, 10, 15, quase 20 pessoas que estão para cá, para o fórum do BRICS, vieram para o nosso culto. A nossa igreja, você sabe, não é uma igreja muito grande, a gente tem 110 mais ou menos membros, né? É uma igreja mais simples, a gente não tem um templo, mas estava lá deputados da Índia, deputados da Etiópia, tinha gente do Canadá, diplomatas do Canadá, alguns políticos, né, e tudo mais. Então foi uma coisa assim bem diferente do que a gente está acostumado. Inclusive, né, teve lá o pastor, né, da maior igreja da Rússia, Alexander, o pastor Alexander, ele estava lá com a gente no culto aqui em Brasília e foi sensacional, gente. A gente teve um culto trilingue, né? Porque a gente achava que todo mundo falava inglês, e quando a gente foi ver, quase nenhum deles falava inglês, a maioria falava russo, e pela graça de Deus, tinha uma mulher que veio com a equipe que fala tanto português quanto russo. E aí ela conseguiu, cara, foi incrível. Ela foi muito generosa. Ela falou: olha, eu posso traduzir o culto para vocês, eu traduzo para o russo aqui. E aí a gente tinha alguns, né, o pessoal da Índia, da Etiópia falavam inglês. Então a gente separou uns irmãos que falam inglês para traduzir para o inglês para eles. E a irmã falando o russo lá, né, traduzindo do português para o russo na nossa pregação. Gente, foi surreal. E aí depois a gente foi almoçar juntos, né? Foi muito legal, a gente levou toda a galera para almoçar. Pessoas de alto escalão do poder mundial, né, e almoçando com a gente aqui, né, num negócio simples, mas ao mesmo tempo muito legal, né, muito bacana. E é assim que é o reino de Deus, né, gente? O reino de Deus, ele aproxima, né, as pessoas. Não tem
grego, nem romano, né? Nem escravo, nem nada, né? Nem homem, nem mulher, né? A escritura que fala que todos somos um em Cristo, né? E hoje a gente pôde vivenciar isso, a gente viu isso. Não importa o dinheiro, não importa o status social, não importa, né, de onde seja, do país que seja, em Cristo nós somos um. Então foi muito, muito especial o nosso culto de hoje. Então, gente, amanhã, terça-feira, quarta-feira, né, eu vou me envolver com estou envolvido já, né, nesse evento do BRICS. Talvez eu sirva traduzindo algumas coisas, talvez eu simplesmente esteja lá. Como eu falei para vocês no vlog de semana passada, o meu intuito, a minha intenção é simplesmente ajudar os meus irmãos na fé, né? Então, por que eles precisarem, eu vou estar lá, né? Eles às vezes precisam de ajuda com português, né? Então eu vou estar lá simplesmente para servir, e eu espero que Deus possa guiar e cuidar de todas as coisas. Então vamos lá, gente, continue aqui comigo. O vlog dessa semana está muito especial. Eu espero que você saia encorajado. Vamos seguindo com nossa semana. E aí, pessoal, chegou segunda-feira e finalmente chegamos aqui. Estamos na estica, arrumadinho, para participar do jantar de gala aqui do BRICS. Agora a gente não sabia que ia ficar sem o nosso nome na lista. Então estamos aqui esperando. Parece que a gente foi convidado, mas nosso nome não estava na lista. Estamos ficando aqui aguardando os nossos irmãos liberarem para nós. Chega aqui. Aí, ó, parece que vai liberar, mas estamos aí aproveitando essa aventura do BRICS juntos. Ai, chegamos em casa, gente. Minha esposa comigo aqui agora. E, pessoal, que aventura que foi essa? Meu Deus do céu. Chegamos lá, né, à noite. E aí tava, pra começar, tava sem o nosso nome na lista de espera, né, de entrada, né? É, na lista de convidados. Na lista de Nosso convidados, nome nosso nome não estava. estava. A gente teve que ficar esperando um tempinho até o pessoal liberar pra nós. De outro amigo não estava também. É, tinha na verdade, tinha até deputados sem nome na lista. É, não, complicado. É, então teve alguma confusão lá e aí, enfim, muita gente tava meio de fora ali. É Aham. lógico que ninguém barrou deputado, né? Não pode. Né? Mas a gente não é deputado, a gente foi barrado um tiquinho ali, um tempinho. Mas a gente entrou, a gente nunca tinha ido naquele restaurante, né? Foi no Fogo de Chão, que fica ali, quem é de Brasília conhece, ali no lago, né? Uhum. E aí foi demais, gente. Pessoal, tinha gente lá de diversos locais. Acho que a maior delegação que tava lá era do Congo, Do né? Congo. Do Uhum. Congo, era a maior delegação que tava lá. Mas tinha da Índia, da China, os russos. Os russos. Tinha um argentino que a gente conheceu lá também. Uhum. A gente reviu algumas pessoas que estavam... Na verdade, acho que todo mundo que foi no culto ontem Aham, tava sim. lá, a gente pôde rever, conversar com eles. E a gente também tava com os irmãos que eu coloquei lá para ser helpers, né? Estavam lá. E também um outro casal da igreja que também tem ajudado bastante nesse processo todo. Inclusive, a esposa, né, desse casal, né, a mulher, ela canta, né? E aí convidaram ela para cantar e ela cantou. Até mostrei um takezinho aqui, gravei um takezinho para mostrar para vocês dela cantando. Foi super legal, foi super legal. E aí, amor, no geral, o que você achou da noite? Da abertura do fórum dos BRICS? Divertida. Diferente. Diferente. Nunca nos imaginamos num lugar desse, cheio de pessoas Aleatórias. aleatórias, de poder, né? Conhecemos muita gente. Como é um evento que reúne muita gente do cristianismo, né? E aqui no Brasil a bancada evangélica é muito forte. Então a gente encontrou muita gente da Internacional da Graça, da Igreja Quadrangular Uhum. e outras igrejas que têm bastante representatividade no parlamento, né? Sim. Então a gente nunca teve contato com esse tipo de pessoas, né? Mas foi bacana, foi diferente, foi legal. Foi diferente, uma boa experiência. Foi uma excelente experiência, com certeza. Quem diria a gente num evento do BRICS?
Mas é isso, gente. Então, amanhã a emoção continua. Agora são que horas mais ou menos? São 11h20 agora. E amanhã tem que estar 7h30 lá no Congresso. Então, boa noite pra vocês. No piscar de olho a gente chega amanhã. Valeu! Bom dia, pessoal! Começando mais um dia aqui, super animado, super feliz. E aí eu já tô aqui, deixa eu explicar pra vocês. Ali é o anexo 2, que é o anexo dos deputados. Embaixo dessa rua tem um túnel. Eu não sei se vocês viram o vídeo passado, a gente passou nesse túnel. Talvez eu passe nesse túnel ao longo desses próximos 2 dias. Mas tem um túnel que liga nesse prédio aqui, que é o anexo 4, né? Então eles estão conectados por um túnel subterrâneo. E aí, pessoal, o fórum hoje vai ser o seguinte: de 9 até umas 10h30 vai ter plenárias, que é basicamente um grande encontro com todos os participantes. E aí depois vai separar por rodas de conversas, né? E aí cada roda tem um tema específico e as pessoas vão escolher aqueles temas que mais lhe agradam. Vai pausar para o almoço e à tarde é a mesma coisa. Plenárias dividido por rodas de conversa. E é isso. Vamos que vamos agora, vamos entrar no congresso e o fórum finalmente vai começar. Vamos ver como é que vai funcionar tudo aqui. Então, tô aqui na entrada do anexo 2. O pessoal desceu lá embaixo pro Nereu Ramos, que é onde vai ser a plenária. Depois eu mostro pra vocês. E aqui eu tô aqui em cima esperando para ver se chega alguém do BRICS, que é meu trabalho no momento é só direcionar lá para baixo. Então, por enquanto, tô aqui só aguardando, a gente já tá organizando aqui as coisas. A gente vai colocar um stand aqui também, para ficar bem bonitinho pro pessoal que estiver chegando. Mas, por enquanto, bem tranquilo. Agora acabou de dar 8 horas, a gente chegou aqui era 7h30 mais ou menos. Então, o evento só começa às 9. Se no penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. Pronto, pequena pausa aqui agora. Tô aqui de volta no Nereu Ramos. Tá vazio. Tivemos agora o almoço. E aí, pessoal, aconteceu muita coisa. Depois eu conto pra vocês tudo direitinho. Mas teve agora as rodas de conversa, né, que foi em diferentes locais. E aí pediram minha ajuda. Aí lá fui eu traduzir. É muito mais difícil do que eu imaginava. Não foi tão bom assim, não. Mas foi melhor do que nada, né? Tava lá e tal, ajudei. Então vamos ver o que vai ser aqui agora à tarde. Não consigo falar muito agora, depois eu falo com vocês. Mas ó, oportunidade, experiência incrível. Estamos aqui na última sessão do dia e parece que eu vou traduzir de novo. Aqui vai ficar o pessoal sentado e aqui vai vir todo mundo que vai participar desse encontro. E o tema é violência de gênero contra a mulher, parece. Né? Enfim. Vamos lá, orem por mim aí. Deu tudo certo. Meu Deus do céu, mas deu certo. Olha o povo ali. Pronto, acabou aqui o primeiro dia, gente. Tô indo pra casa agora, tô cansadão. Não sei nem se eu vou conseguir gravar mais hoje. Mas amanhã tem mais, Quando eu vim aqui, estiver chegando, vou continuar gravando pra vocês e vamos seguindo com o vlog. Valeu!
Vamos para mais um dia, rapaz. Bom dia, pessoal. Mais um dia, já estamos aqui em direção lá ao congresso. Daqui a pouco o Vinícius tá chegando, só esqueceu o crachá dele, foi lá pegar. Mas a gente tá indo para lá hoje e vamos ver o que o dia nos aguarda, nos reserva, né? E hoje vai até mais tarde, hoje vai até acho que 8 ou 9 horas da noite. Então a gente tá saindo agora agora são 6h50, né? A ideia é chegar lá 7h20, 7h30, mais tardar. E aí começar, vamos que vamos. Aquele que acalma o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. That kind of education because they Quase want to acabando. teach how Essa é a to última also have a good palestra. opportunity in that. So from a very young age, I saw the difference. Gravar um pouquinho aqui a equipe da açaí, ó. Aí, Brasil. O meu vlog. Dá olhada no meu vlog. Tu clica na tela. E aí tu baixa. E aí foi muito escuro. E aí foi muito escuro agora. Ô, Liel, você não sabe esse negócio de fazer. ensinar os analfabetos é difícil. Liel, tu é fraco na parada ali, ó. Só os jovens. Pronto. Não dá pra sair, gente. Eu tô pequenininha. Acabei de chegar em casa. Gente do céu. Nem consegui gravar muito ali o final. Foi uma correria quando acabou. Eles fizeram uma coletiva de imprensa. E aí os jornalistas foram falando e tal. E aí eu tive que ajudar lá com os microfones. Enfim, acabou. Foi maravilhoso. Amanhã, depois que eu descansar e relaxar, eu vou sentar aqui com vocês, falar um pouquinho de como é que foi a experiência. Enfim, foi muito legal. Acabou, já é quarta-feira. Acabou, graças a Deus. Agora são 9h20, acabei de chegar em casa, então tô cansadão, mas valeu muito a pena, valeu muito a pena. Foi um privilégio, uma honra poder ser voluntário aqui nesse evento do BRICS, e amanhã eu conto com mais detalhes para vocês como é que foi. Então vou dormir que eu já cansei. E aí, meus amigos, pessoal, hoje é sexta-feira, não consegui gravar ontem foi um dia que eu tirei para descansar na parte da manhã. Na parte da tarde precisei correr atrás de várias coisinhas da igreja que estava corrido, né? E chegou finalmente a sexta-feira. Agora já é 3 horas da tarde. Hoje eu já fiz algumas coisas, já tive tempo de discipulado, já saí, já voltei. Então deixa eu falar aqui com vocês, né? O que foi que aconteceu, o que eu entendi, qual foi a minha experiência, o que rolou por lá. Quero trazer todas essas novidades para vocês aqui agora, para que, enfim, vocês estejam bem informados do que rolou, porque rolou muita coisa, pessoal. Então deixa eu explicar primeiramente o que foi esse fórum. Agora que tudo aconteceu, que eu vi tudo em primeira mão, acho que eu tô com muito mais informação para trazer para vocês. Primeiramente, o fórum do BRICS, né? Na verdade, existem vários fóruns conectados oficiais ao BRICS, né, ao longo do ano. E esse é um dos fóruns, se eu não me engano, tem mais de 50, talvez até 100 fóruns que acontecem. Alguns são anuais, outros são, enfim, a cada 2, 3, 4, 5 anos. Esse Valores Tradicionais, o Fórum de Valores Tradicionais, acontece todos os anos, né? E, deixando bem claro, esse é o segundo ano. Então, teve o primeiro ano passado, que foi lá na Rússia, como eu falei para vocês, ele foi idealizado pelo deputado Dmitry, que é um deputado russo, o único deputado cristão da Rússia, né? Existem mais de 451
deputados lá na Rússia, e apenas um deles é cristão. E esse deputado, eu não sei porquê, realmente é Deus que age, ele faz parte da mesma igreja da qual eu faço parte, só que ele lá em Moscou e eu aqui em Brasília, né? Então quando ele veio para cá e a equipe dele veio para cá, eles pediram nossa ajuda porque estavam precisando de auxílio ali e a gente foi lá ajudar. Essa história eu já expliquei para vocês. Mas enfim, começou no passado lá na Rússia, né, esse fórum, e esse ano foi aqui no Brasil. Ano que vem vai ser lá na Índia. No primeiro fórum foi definido o que são esses valores tradicionais que eles estão falando. Então isso não foi falado esse ano, isso aí já era meio que dado, né? Na abertura eles falaram lá que valores eram, valores relacionados à ética, a respeito, serviço, enfim, alguns valores, né, que eles percebem que em muitos países, em muitas empresas, muitos políticos às vezes não têm uma ética básica de trabalho. Então eles definiram essa ética, o que significa esses valores tradicionais que o BRICS aprova, isso no ano passado. Esse ano, a ideia do fórum era qual? Era trazer como que esses valores vão permear ao longo das diferentes coisas, né, transações que acontecem entre os países do BRICS. Então, teve vários temas trabalhados. Então, como é que esses valores vão nortear ali a área da saúde ou a cultura, né? E teve até um esboço de um prêmio literário. Eles fizeram uma aliança também econômica, né? Entre os países dos BRICS. Todos os países que assinarem essa aliança estarão de acordo com os valores que regem a aliança, né? Então, a pessoa tem que ser ética, íntegra, honesta, né? Tem que ter compliance, accountability e outras coisas assim. Então, tem várias coisinhas que foram faladas nos fóruns, vários temas, e não apenas na área da saúde ou da economia, do empreendedorismo, mas também em áreas, por exemplo, de proteção da mulher, desenvolvimento de lideranças masculinas e outras questões que foram sendo abordadas ao longo do evento. Então foi super legal assim participar disso, ver as diferentes delegações que estavam lá. Tinha delegações do Congo. Para mim o pessoal do Congo veio com tudo assim, porque veio muitas pessoas do Congo. Foi a maior delegação que veio e eles estavam muito unidos. Tudo eles faziam juntos. Se tinha alguém do Congo falando alguma coisa numa mesa, em alguma rodada ali de conversa, tava todo mundo do Congo lá apoiando, né, e propondo sugestões, trazendo temas. Cara, foi super legal o pessoal do Congo. Fiquei impressionado também com a delegação da África do Sul, que não veio tanta gente, mas veio uma deputada em específico muito competente, incrível, assim, gostei muito assim de ver o nível, né, de diálogo, de conversa, de inteligência. Nossa, foi muito legal. A delegação da Índia também, nossa, gente, muita gente boa veio pra cá. Então foi uma honra assim ser convidado para conhecer essas pessoas, conversar com eles e entender assim um mundo e uma realidade, mas muito diferente mesmo do que a gente está acostumado, né? Tudo o que aconteceu foi num contexto muito assim maluco, porque semana passada a gente teve o julgamento, a condenação do Bolsonaro. E essa semana, enquanto estava rolando o evento, estava rolando lá também a PEC da blindagem. Então aquilo estava uma loucura, né? O evento ele realmente sofreu muito com tantas pessoas, manifestações, gente cantando, gente gritando, salas cheias, plenárias todas lotadas, né? Então realmente foi algo assim caótico, mas ao mesmo tempo foi uma bagunça legal. Não sei explicar assim, porque realmente a gente estava ali naquele evento, enquanto várias outras coisas importantes estavam acontecendo, e é legal a gente poder ver como que funciona os bastidores. E eu não sei nem como explicar para vocês isso, como expressar isso para vocês, né? Porque é tanta correria, gente que vem, gente que vai, tantos lados políticos diferentes e pessoas dialogando, né? Então isso foi muito maneiro de presenciar, nunca imaginei ver algo assim, né? Isso eu tô falando no contexto geral do que estava rolando no Congresso, né? Não necessariamente do que houve ali no BRICS, porque o BRICS parecia que era um mundo à parte do que estava acontecendo, mas com certeza a logística de fazer o evento do BRICS acontecer dentro desse contexto aqui nacional foi realmente bem divertido. Eu acho que eu vou usar essa palavra aqui. Mas enfim, gente, eu quero trazer para vocês a minha visão disso tudo, né? Eu imagino que vocês devam ficar curiosos também sobre essa questão política,
de como é que foi politicamente esse evento. Eu vou tentar trazer um pouquinho dessa visão, desses pensamentos assim de viés político, mas eu quero deixar claro que a minha intenção aqui é trazer algo mais espiritual para esse vídeo e para o que Deus tem feito por meio de eventos como esse que eu pude participar, né? Antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês a minha visão política. Eu acho que eu nunca falei isso aqui na internet, né? Mas acho que vale a pena falar para vocês, para a gente estar meio que na mesma página, para vocês entenderem como é que eu vejo o mundo e vejo essa questão política, né? Lembrando, né? Não sei se isso eu já falei, talvez você que acompanha o canal já saiba. Lembrando que eu fiz, né? Ciências políticas, relações internacionais. Eu sou, né, internacionalista, né? E cientista social de formação. Também estou agora fazendo teologia, né? Então são coisas que eu gosto de falar, entendo um pouco. Então não é uma coisa que eu falo assim completamente de forma leiga, né? E eu não gosto muito de rótulos, né? Mas às vezes as pessoas gostam de rotular assim, né? Especialmente quando se trata de política, né? Mas eu me considero uma pessoa mais de centro-esquerda um pouquinho. Eu tenho uma via, né, ali republicana, democrática. Em termos de valores, de moral, eu sou mais conservador. Eu respeito muito algumas visões do liberalismo, por exemplo, né? Eu respeito bastante algumas formas de pensar, tanto politicamente quanto economicamente. Eu sinto, né? Às vezes eu brinco isso com as pessoas, né? Eu sou de extrema esquerda para os bolsonaristas e sou de extrema direita para os esquerdistas, né? Geralmente as pessoas têm dificuldade quando conversam comigo de me entender, aí acaba que eu não me encaixo perfeitamente nos extremos e aí me rotulam do oposto, né? Mas não é essa a minha visão, na verdade. Eu evito os extremos, né? Eu respeito as opiniões de cada um, mas eu evito os extremos. Eu acho que no extremo não tem muito diálogo, não há diálogo no extremo. Não há compaixão às vezes, não há humildade às vezes para admitir que estou errado. Então quando a gente é extremo para qualquer coisa, isso acontece também entre igrejas ou dentro das nossas famílias, né? Quando a gente é extremo demais com as coisas, a gente acaba perdendo a comunicação, o coração do outro, né? Então eu vejo que assim como o coração do homem, assim como a vida, assim como o reino de Deus, eu vejo que nem tudo é preto no branco, né? Existem diferentes tons, né? Se a gente olhar para a natureza que Deus criou, Deus não criou prédio cinza, prédio branco, prédio preto. Deus ele criou uma natureza, uma infinidade de cores, de sons. Quando eu analiso essa questão de direita e esquerda, esses dois extremos, eu vejo pontos positivos e negativos dos dois lados, sinceramente. No ponto de vista da esquerda, eu vejo que é muito legal a defesa de direitos que a esquerda possui, a luta pelas igualdades sociais, o desejo, né, de ter um Estado que vai suprir necessidades das pessoas, especialmente na área da saúde e da educação. Acho isso muito bacana. Os direitos trabalhistas também, essa participação democrática, né, essa participação social que a esquerda traz, eu acho isso muito legal. Mas também tem meus problemas com a esquerda também, como por exemplo a política de pró-aborto, né? Se a gente pegar também pautas identitárias muito fortes, como a pauta do LGBT, né? Ideologias muitas vezes são contrárias à fé cristã, e isso é imposto de maneiras não muito saudáveis para o resto da sociedade. Além disso, né, também essa ideia de um estatismo excessivo, né? Para mim isso também é complicado ali para a esquerda, né? Realmente construindo um Estado muito grande com alto cargo ali de imposto, né? Que sobrecarrega muita população. Então tem certas coisas que eu não gosto ali da esquerda. Do ponto de vista da direita, eu consigo ver também pontos positivos. De forma positiva, a gente tem essa questão da família, da liberdade, da moral, da busca pela ordem, da busca pela excelência administrativa, né? Da busca do Estado mínimo, no sentido de que onde não há necessidade do Estado, então devemos trazer pessoas, empresas, né, capazes de suprir determinadas questões da sociedade. Então tem várias coisas também muito positivas da direita, que envolve, óbvio, a questão do empreendedorismo, a questão do patriotismo, né, e outros conceitos assim da direita que eu acho muito legal. Por outro lado, na questão da direita,
eu consigo perceber também uma certa negligência, às vezes, né, pelas desigualdades sociais, um desejo não tão grande de amparar os pobres e os necessitados. Vejo, às vezes, na direita também, em busca dessa ordem, né, que é tanto defendida, às vezes isso se torna um autoritarismo muito grande. Muitas vezes se rejeita ali políticas ambientais, políticas de direitos humanos. Há um certo alinhamento, né, uma alienação meio crítica sobre o mercado e sobre outras formas de produção em nome do dinheiro, né? Então isso para mim é muito delicado também quando a gente olha para a direita. Então eu, Caio César, né, eu tento ver isso na política, sempre o que um lado tem de bom, o que o outro tem de ruim. E para mim o mundo ideal seria as pessoas conseguirem dialogar de forma respeitosa e amorosa para conseguirem chegar no meio comum e viver numa diversidade onde Cristo é o centro, né? Mesma coisa que eu penso com as igrejas. Existem diferentes igrejas de diferentes coisas. Você não vai ver aqui eu no canal criticando, atacando pastores. Eu vejo muitos pastores aqui na internet fazendo fama, criticando outros pastores. Eu acho isso ridículo, porque você cria um certo revanchismo eclesiástico, né, onde você coloca membros contra outras igrejas. Eu acho que não edifica o corpo de Deus como um todo. Eu tenho minhas críticas a diferentes igrejas, já coloquei aqui no canal algumas visões que eu tenho sobre isso, mas o meu papel não é levantar ódio, né, um contra o outro, né? Mas é sim olhar o que de bom uma igreja, uma teologia tem, o que de mal, ou o que a gente pode aprender. Eu acho que isso é muito mais ético e muito mais cristocêntrico do que a gente ficar defendendo lados e brigando de forma muito cega, né? E eu sei que eu já estou falando demais aqui com vocês, mas eu queria, enfim, trazer esse parênteses porque eu acho importante, ainda mais num vídeo que eu estou falando de política, né? Eu não sei como cada um pode receber isso, mas eu acho importante trazer minha visão. Mas, acima de tudo, né, voltando lá para o BRICS e para o Fórum, eu vi esse diálogo entre as diferenças, né? Como eu falei, o idealizador desse fórum é um deputado lá da Rússia. E esse deputado russo, ele é de partido socialista. Ele, por meio de outros eventos e outros fóruns internacionais, ele conheceu, né, um brasileiro que é do mundo privado, não é do mundo público, né, do mundo privado, e ele tinha contatos com deputados de direita, né, cristãos de direita aqui no parlamento brasileiro. Então foi um deputado russo de esquerda com deputados de direita aqui no Brasil, mediados pelo setor privado, né? E eles fizeram esse evento, que se tornou um evento oficial hoje do BRICS, e que reuniu russos, que a gente sabe de toda a questão política que está rolando entre Trump, Putin, Lula, né? A gente sabe também da guerra da Ucrânia, né, com a Rússia, várias críticas que tem sobre isso. A gente sabe que aqui no Brasil isso divide muitas opiniões. Teve o tarifaço do Trump também recente que aconteceu. Então, quando a gente olha para todo esse contexto, não era para essa galera estar junta em qualquer evento que fosse, mas eles estavam juntos. E eu vi a direita conversando ali com a esquerda, né? Eu vi o setor público dialogando, mas tinham muitas empresas representadas lá também, então tinha essa conversa entre o público e o privado também. Eu vi esses países, Brasil, Rússia, né, Índia, países que às vezes têm conflitos dos mais diversos, sentando numa mesa para trazer valores que todos concordam, buscando, acima de tudo, uma união, né? União tanto na área econômica, quanto na área social, quanto na área cultural, quanto na área da saúde, né? E eu achei isso sensacional. Eu não acho que a gente tem muitas oportunidades de ver isso acontecer na política, né? Como foi um evento, querendo ou não, né? Eu sei que eles convidaram pessoas de outras religiões, mas acabou vindo muito cristão. Eu acho que a maioria das pessoas ali eram cristãos. Então, de fato, a bancada evangélica brasileira participou ativamente desse evento. E para mim foi um susto, assim, né? Porque a gente sabe, olhando para a política, que o BRICS não é muito famoso dentro da extrema-direita, né? Mas eles estavam lá dispostos a conversar sobre valores, né? Sobre justamente a única coisa que pode nos unir, que é Cristo Jesus, né? E isso foi maravilhoso, né? Eu, antes desse evento, eu tinha muitas críticas, né, sobre a bancada evangélica, não via como ela representava os evangélicos e cristãos do nosso Brasil, mas eram coisas que eu via de fora. Estando lá, conhecendo as pessoas,
conversando com diversos pastores. Eu me surpreendi, eu falei, nossa, a bancada evangélica é muito mais plural do que eu imaginava, pelo menos nesse primeiro encontro que eu tive, muito mais aberta do que eu imaginei que fosse, achei que fosse muito mais fechada ao diálogo, a conversas, né? Muito mais amigável também do que eu imaginei que fosse dentro da minha mente, de acompanhar notícias e coisas assim. Então foi uma grata surpresa esse evento. Realmente eu vi o Espírito Santo de Deus trabalhando, né? Países que podem discordar em diferentes áreas, mas estão lutando para achar união e trazer paz às nações, né? E desenvolver melhor a vida das pessoas. E isso é muito bacana, né? Os temas trabalhados não eram tanto sobre ganho pessoal ou fazer dinheiro, né? Ou ganância. Foram temas que foram levantados, por exemplo, da violência contra a mulher, que dificilmente seria tratado em outros fóruns do BRICS. Ou até em outros parlamentos, né? Eu ouvi dizer que esse não é um tema muito falado no parlamento russo, por exemplo, mas aqui teve-se a oportunidade de se falar sobre isso, né? Então, o quanto que isso é importante e é um marco, né? Realmente algo muito bacana. Então, eu saí de lá muito grato, eu acho que o saldo foi super positivo, eu tô orando bastante para que as decisões e coisas que foram feitas nesse fórum continuem não só para o ano que vem, mas para muitos anos. Eu oro muito que a busca por esses valores, né, que são comuns, seja muito mais forte do que aquilo que a gente discorda. Eu acho que todo mundo fica procurando o que eu discordo do outro. E esse fórum foi, olha, tá bom, a gente pode ter discordância, mas o que a gente concorda? Vamos trabalhar no que a gente concorda. Isso, para mim, é um sinal para a política, é um sinal para a religião, é um sinal para a cultura social como um todo, da gente parar de olhar aquilo que nos distancia e olhar para aquilo que nos aproxima. Se a gente foca no amor, se a gente foca no diálogo, se a gente foca na humildade, se a gente foca numa comunicação saudável, isso é muito mais poderoso do que focar naquilo que nos distancia. Infelizmente, hoje a nossa sociedade é uma sociedade do ódio, onde todo mundo simplesmente sente prazer em odiar o outro e levantar barreiras contra o outro. Então, para mim, o saldo foi super positivo. Eu saio de lá super grato e eu acho que o mundo deveria aprender com esse evento. Realmente a gente precisa parar de olhar aquilo que é contrário, aquilo que nos afasta e olhar mais para aquilo que nos une, pessoal. Acho isso super importante. Então, gente, de verdade, assim, obrigado por assistir esse vídeo. Eu vou encerrar o vlog aqui hoje. Eu falei muito, mostrei muita coisa, deve ter ficado enorme esse vídeo, mas eu agradeço se você chegou até aqui. Muito obrigado. Não esqueça de deixar aqui o seu like, não esqueça de curtir, de se inscrever, de ativar o sininho, de deixar seus comentários. E eu espero que essa experiência, aquilo que eu pude trazer aqui para vocês, possa ter encorajado a sua fé. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!